Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja do Senhor. Mais um dia, mais uma parte linda do término do dia na presença dele e cumprimento que nos assistem pela internet. Peço que o pastor Afrânio, por favor, nos conduza em oração. Por favor. Te bendizemos, Deus vivo, e te glorificamos pela tua presença gloriosa, nome que está acima de todo nome, aquele que nos dirige, aquele que nos congrega, aquele que já nos fez aqui passar por um processo de 5 minutos de oração, de uma tremenda e maravilhosa administração de tremendos e maravilhosos louvores. Agora, Pai, capacita-nos tanto quanto a missionária Mara, para que tu possas colocar no coração dela aquilo que já está imposto pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Estava lá no fundo, envolvida com os louvores, como a amada igreja, e o noivo deu o seguinte sentimento. Eu posso colocar assim, que ele nos aguarda para poder contemplar a noiva como igreja, para contemplar individualmente a adoração de cada um e a entrega e o envolvimento de cada um. E ele dava esse sentimento antes de subir pelos louvores colocados aqui, pela expressão de amor do noivo, pelo cuidado, o zelo que o noivo tem por sua noiva. E mais uma noite, ele nos abençoará como tem nos abençoado em todos os cultos. Maior responsabilidade temos para aqueles que ministram, maior responsabilidade tem para aqueles que louvam, que cantam, que ministram o louvor, maior responsabilidade tem aqueles que propagam de forma tremenda a palavra de Deus. No Lavandeiro 1, nós tocamos no texto de Marcos, versículo 3, onde o Senhor leva os 3 discípulos ao Monte da Transfiguração, num culto de revelação, no culto de entendimento, no culto de poder, para que cada vez mais os discípulos entendam e compreendam a largueza, a dimensão de quem é Cristo. E no Monte da Transfiguração dizíamos no Lavandeiro 1, a lei representada por Moisés, os profetas os profetas por Elias, e eles apontavam, Deus mostrava e apontava para a cereja do bolo, para o próprio Cristo. A Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrorizados. Mas por quê? Porque o corpo deles, o espírito deles, a alma deles foram impactados por aquele culto, por aquela revelação, pela glória que o Filho apareceu lá, suas vestes brancas, reluzentes, seu rosto brilhante de forma tremenda. E ele finaliza o versículo 3 do 9, que nem os lavandeiros da terra podem alvejar ou podem comparar a brancura, que significa santidade, a brancura que significa o caráter de Cristo, e ele toca no lavandeiro terrestre. Amada igreja, o texto que a gente inicia hoje é um texto conhecidíssimo, mas vamos ficar somente com a parte final do texto. Em João 15,5 fala: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pego esta parte final do texto: sem mim nada podeis fazer. Recentemente teve uma pregação da videira, Missy, numa das palavras liberada aqui, tocou levemente de forma pequena, que se o ramo não tiver uma circunferência de fato e de verdade na videira, e a videira no texto é o próprio Cristo, a seiva não tem como gerar nele fruto, o galho não tem como gerar fruto.
Então, o entendimento que Cristo traz aqui, e é interessante que em outras versões fala, porque separados de mim, nada podem fazer. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, não podeis realizar obra alguma. Obra de salvação, obra de vida, obra de restauração, obra da verdadeira bondade, obra do que é verdadeiro, que é o reino de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Coloca a noiva numa dependência, e a gente sabe disso, completa, numa submissão completa do cabeça, do próprio Cristo. E estamos vivendo momentos difíceis, momentos trabalhosos, amada igreja. Estamos vivendo momentos apertados, que se eu não atentar para a minha vida espiritual, eu deixo ela relaxada. Se eu não atentar para a minha vida espiritual, eu a deixo bagunçada. Se eu não atentar para a minha vida espiritual, eu fico completamente aquém de um ramo que recebe, de um galho que recebe a seiva para poder cada dia mais ter sua vida mudada, transformada, avivada, crendo e estando de pé ou em pé, colocando melhor na sua vinda, no seu arrebatamento ou se morrermos. Então, a sinuosidade da serpente, ela está no seu auge na terra, para daqui a pouco o anticristo se manifestar. Ela está na mídia, ela está nos governos, ela está nos entretenimentos, mas ela olha ferozmente para a gordura da igreja. Ela olha ferozmente para a tua fé. Ela olha com uma vontade enorme de enfraquecer tua vida em Cristo. E o lavandeiro esta noite, o lavandeiro mor, pede a atenção como a igreja vem tendo em todos os cultos, porque Satanás é expert em deixar um crente independente. Satanás é expert em deixar um crente na mecanicidade. Satanás é expert em roubar do crente o primeiro amor. As obras de fogo que fazia no passado, ele é expert em esfriar para que essas obras de vida, de poder, de fogo, que eu digo de santidade, de fidelidade, não viva mais na tua vida nem na minha. Óbvio, aqueles que dão brecha para isso. Óbvio, aqueles que não estão vigiando. E o lavandeiro mor sabe quem vigia e quem não vigia. O lavandeiro mor sabe cada caminho da noiva e sabe o caminho de cada crente. O lavandeiro mor, ele na sua beleza, no seu poder, na sua graça, na sua ternura e no seu amor, sempre está abençoando a noiva, sempre está limpando a noiva, sempre está fazendo o seu reino se movimentar na sua noiva, que ele tem com maior estima. Então, sem mim, nada podeis fazer. Por quê? Porque quando caminhamos numa confiança do conhecimento e não numa novidade de vida com Cristo, eu estou deixando a minha fé ser roubada. Eu estou deixando a minha fé não atingir o potencial de comunhão com o noivo. Eu estou relaxando no meu relacionamento vivo para com Deus. Quando eu ponho minha força no conhecimento, mas não busco andar em novidade de vida. Amada igreja, quando sabemos que a nossa natureza humana está atrapalhando o crescimento divino em nós sabemos, porque o Espírito fala com cada um, porque o Espírito fala com as pessoas que nos assistem pela internet, porque o Espírito fala com os pregadores, o Espírito fala com o Ministério de Louvor, o Espírito fala com todos os ministérios da igreja. O lavandeiro mor, ele tem todo o cuidado e o zelo por nós e sempre libera as palavras lindas no altar. Quando deixamos as responsabilidades de devoção de lado, como uma comunhão viva, vida de oração, de leitura, de consagração, sim.
As ferramentas de uma consagração é tremenda que o Senhor nos coloca à nossa disposição. Quando deixamos uma comunhão com Ele, uma comunhão dele conosco, sem uma devoção. Ou seja, aprender não é apenas congregar, amada igreja. Eu vou colocar melhor. Colocando melhor, congregar não quer dizer aprender. Mas se você quer aprender, você congrega para crescer. Há uma grande diferença. O congregar, quando ele chama a sua noiva, ele chama para perto dele. Ele chama para abençoá-la, ele chama para capacitá-la. E todos que tiverem com esse apetite dessa comunhão serão abençoados. E ele espera o tempo de crescimento, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da oportunidade que ele nos dá para nos abençoar. Amada igreja, nas obras, o cuidado para não cair na mecanicidade e esquecer os avisos, os detalhes da excelência, da pureza do Espírito Santo. Que as nossas obras não caiam na mecanicidade, porque caindo na mecanicidade, eu não vou estar vendo o toque, os detalhes, a pureza, a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Amada igreja. E o lavandeiro está atento para isso, porque ele exatamente, cada vez mais, vai purificando e cuidando da sua noiva, e aqueles que querem cada dia mais vão crescendo. Aí o Senhor me traz ao coração a parábola do fariseu e publicano lá de Lucas. Ele traz uma parábola que ambos subiram no templo. Subiu o publicano e o fariseu. Chegaram na presença do Senhor e o fariseu começou a dizer que ele era justo, que ele não gostava da injustiça, que ele não era um prostituto, que ele dizimava e que ele fazia tudo. Ainda apontava para o publicano e dizia bem assim, eu não sou como ele. Olha o que a religiosidade faz. Os fariseus seitas, que sabiam da vinda do Messias, mas não reconheciam o Messias. Enquanto o publicano não ousava no templo a levantar a cabeça, não ousava no templo a levantar os olhos e batia no seu peito, sou pecador, sou miserável, eu preciso cada vez mais de ti, Senhor. Aí o Senhor diz assim, eis que digo que quem saiu justificado não foi o fariseu que orava de si para si mesmo, não foi o fariseu que se exaltava, não foi o fariseu que dizia que ele era bom, não foi o fariseu que dizia que ele fazia tudo certo, era mentira. Mas sim o publicano que percebeu sua pequenez diante de Deus e reconheceu seus pecados e queria mudar. Aí o Senhor fala bem assim, quem voltou justificado foi o publicano. Aí ele diz, aquele que se humilhar diante de mim será exaltado por mim. Amada igreja. E o lavandeiro mor, ele se preocupa com a nossa caminhada cristã e como estamos. O lavandeiro mor, o próprio Cristo, ele sabe como está o nível de relacionamento com ele. Ele se preocupa com a tua fé, ele se preocupa com a tua vida, ele se preocupa com a minha. Porque se missionária não vigiar, eu me torno religiosa dentro da casa de Deus. Se a missionária não vigiar, as obras que eu fazia antes, eu deixei de fazer. Se a missionária não vigiar, a humanidade da missionária, ela fica latente. E as pessoas que estão buscando o Senhor discernem, gente. Discernem, gente. Discernem, porque a igreja tem um espírito. Então isso, missionária, está falando para quê? Que a responsabilidade é individual. É de cada pessoa, amada igreja. A responsabilidade ela é individual. E o lavandeiro, ele é muito lindo na sua colocação. E o aprendizado dessa parábola, há uma diferença gritante entre o fariseu e o publicano. Ambos precisavam de Deus, mas só um foi sincero. Deus ama a sinceridade, amada igreja. Deus não está preocupado como tu estás. Ele está preocupado o que tu queres fazer
de como tu estás. Deus ama a sinceridade, o pedido de socorro, de ajuda, de força, de vida, de vigor, de santidade. Deus ama ouvir isso de cada um de nós. Ambos eram pecadores, mas só um resolveu se humilhar. Só um resolveu dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho tratado meu cônjuge direito. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho tratado meu irmão direito. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho tratado minha irmã direito. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho agido certo na casa do Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho me atentado para as suas orientações, os detalhes na casa do Senhor. Senhor, me perdoe. Uma diferença gritante, e ao mesmo tempo o Senhor fala conosco, com cada um, porque o Espírito vem consolando, edificando e exortando a amada igreja. O lavandeiro, ele tem o maior prazer de trazer alinhamento e nos colocar onde nós devemos estar. Ele tem o maior prazer de trazer o seu amor, a sua santidade, para nos deixar firmes na presença dele. Ele não acusa a amada igreja. Ele se derrama para que sejamos cada vez mais lindos diante dele. Ambos estavam na presença de Deus, mas só um de fato reconhecia seus pecados e seus erros. Só um de fato reconhecia. Nós sabemos quando pecamos, nós sabemos quando erramos, amada igreja. E o publicano não procurou se justificar. O publicano não procurou se exaltar. O publicano, ele não fez o que o fariseu fez, mas este aqui, mas é pior do que eu. O publicano não fez isso, amada igreja. Ele olhou para si e falou bem assim: eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter um novo de Deus dentro da casa de Deus. Eu preciso recuperar o que eu perdi. Eu preciso voltar para o alinhamento que o Espírito quer. Eu preciso, Senhor, mais de Ti. Eu preciso Te amar mais. Eu preciso me apegar mais a Ti. Eu preciso deixar o Teu Espírito me purificar, me alinhar, me direcionar. Eu preciso voltar quem eu era antes. Se caso assim estiver acontecendo. Mas o Espírito ministra para as nossas vidas. Amada igreja, ambos sabiam sobre Deus, mas só um procurava alinhar-se com sinceridade. Só um procurava a direção verdadeira. Amada igreja, um queria mudar. Um queria ser transformado, queria ser embranquecido para ser justificado por Deus e não se justificar. Amada igreja, o lavandeiro nos tempos bíblicos, homem que ia em casa e dizia assim: tem roupa suja aí? Ia na outra casa. Tem roupa suja aí? Aí as pessoas saíam: tá aqui, lavandeiro. Minha blusa aqui tá manchada, lavandeiro. Olha, minha calça manchou de sangue que eu fui brigar com meu vizinho e eu acabei machucando ele. Lavandeiro, tá aqui o meu manto. E as pessoas entregavam espontaneamente. Reconheciam que precisavam lavar as suas roupas. O produto do lavandeiro era muito pesado, tinha potássio. O lavandeiro tinha pouco tempo de vida, porque quando ele lavava e pisava nas roupas e batia, isso ia consumindo suas mãos, ia danificando seus pés. O campo do lavandeiro, Isaías fala, Malaquias fala, era um campo fora da cidade, precisava ter aqueduto, precisava ter uma fonte de água para eles poderem lavar, era uma área enorme, o cheiro era tão forte, por isso tinha que ser fora da cidade, amada igreja. E lá nesse campo, muitas pessoas passavam, lá nesses campos os estrangeiros traziam sua roupa, nesse campo ficava muita gente reunida, e o serviço dele era de branquear as roupas, amada igreja. Então, como é um culto de reflexão, e eu tive um bom tempo, após o segundo louvor, a gente vai dar continuidade para, daqui a pouco, finalizar.
E o lavandeiro ia fazendo o seu serviço. Mas o lavandeiro só conseguia lavar roupa porque ele tinha quem entregasse a roupa. O lavandeiro só conseguia lavar porque tinha quem entregasse o que ele precisava lavar. Então, amada igreja, eu entendo que cada culto, Deus quer uma entrega nossa. Que cada culto, Deus quer uma reciprocidade. Que cada palavra ministrada, Ele quer um retorno nosso. Não estou dizendo que não tem. Eu estou falando que Ele deseja. E esta noite, o lavandeiro, ele pede o que está atrapalhando o nosso crescimento. Ele pede o que está atrapalhando nossa vida conjugal. Ele pede o que está atrapalhando nossa vida de irmandade. Ele pede o que está atrapalhando a nossa vida espiritual, o desenvolvimento com Ele. E o lavandeiro, esta noite, ele bate. Assim como o lavandeiro natural bate na porta, o Cristo também vivo. Tem roupa suja aí. Tem mágoa aí. Tem ira aí. Tem natureza humana aí. Tem frieza aí. Tem dificuldade de me amar aí. Tem palavras soltas, sem cunho de verdade aí. Tem expressões que o Senhor sabe que não são justas aí. Tem algo que seja colocado e que não vem do coração de Deus aí. Aí o lavandeiro espera na porta alguém trazer roupa suja. Ainda não vou finalizar, mas eu peço, tecladista, por favor, ainda não vou finalizar, ainda tenho tempo. Daqui a pouco finalizo. E o lavandeiro fica esperando, amada igreja. Ele espera você se lembrar dele. Ele espera você chamá-lo. Ele espera você invocá-lo. Ele espera você abrir seu coração para Ele. Ele espera. Dupla honra, viu? Aqui, ó. Ele espera. Ele espera, amada igreja. Ele espera o teu choro. Ele espera o teu pedido de perdão. Ele espera o teu reconhecimento. Ele espera você entender que o trabalho que Ele está fazendo contigo é lindo demais. O trabalho que Ele está fazendo na tua vida é para gerar vida para outros. O trabalho que Ele está fazendo contigo é para você conduzir outros. O lavandeiro, esta noite, ele pergunta: tem roupa suja aí? Tem coisas que não agradam o coração de Deus aí. Tem coisas que não convêm para santos aí. Tem coisas que não pertencem a Deus, estão guardadas. Tem temperamentos aí que Deus precisa mudar. Tem comportamentos aí que Deus precisa mudar. Tem palavras liberadas que não agradam o coração de Deus, que Deus precisa mudar. Tem visão distorcida que Deus precisa mudar. Amada igreja, fica de pé, amada igreja. Fique de pé, amada igreja. Houve um momento na vida de Asaf, amada igreja, olhe para cá, que Asaf começou a ver a movimentação e o progresso dos maus, e isso pirou a cabeça de Asaf. Pirou no sentido de tentar entender o que está acontecendo. Eles prosperam, e o teu povo. Aí Asaf me chama a atenção no 22, mas estava embrutecido, ignorante, como irracional na tua presença. Mas foi só adentrar no teu santuário que eu entendi o propósito da vida, que eu entendi o propósito dos meus caminhos, que eu entendi os propósitos da vida, que eu entendi o trabalho que tu estás fazendo na minha vida, que eu entendi o trabalho que tu estás fazendo na tua igreja, que eu entendi o teu amor por mim.
Amada igreja, só adentrar na tua presença, só entender os teus propósitos, as coisas se alinham, as coisas voltam ao lugar. A vida com Deus começa a tomar uma outra dimensão. Aí vem o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas depois, passadas essas coisas de menino, que eu alcanço a parte adulta, já não penso mais como menino. O menino reclama e não quer transformação. O menino aponta o irmão, mas não quer mudança. O menino, ele fala e a sua vida não muda. O menino volta às práticas antigas que fazia. O menino, ele só berra e não cresce. O menino, ele só fala, mas Deus não é glorificado na vida dele. Quando eu era menino, pensava como menino e falava como menino. Mas nós já estamos muito tempo na presença de Deus, amada igreja. E o lavandeiro está aqui esta noite para nos limpar, para nos curar, para sarar onde esta palavra, de fato, cair no solo dos corações. Feche seus olhos, amada igreja. Eu já peço que o ministério de louvor já suba e já comece a tocar o louvor logo após a palavra. Por favor, amada igreja. Fique adorando o Senhor aí, amada igreja. O noivo está aqui, amada igreja. O noivo está aqui. E Ele quer te deixar cada vez mais linda, amada igreja. Ele quer te deixar cada vez mais formosa, amada igreja. Ele quer te deixar cada vez mais pura, amada igreja. Ele quer te deixar cada vez mais santa, amada igreja. Ele quer cuidar de cada um de forma específica, especial. Hoje o lavandeiro está aqui dizendo: dá o que está te ferindo, dá o que está te machucando, dá o que está te prejudicando, dê para mim o que está impedindo o teu crescimento, amada igreja. Pode cantar, ministério de louvor, pode cantar, ministério de louvor. Fale com Ele. Chore para Ele. Fale com Ele. Se alegra nele. É verdade, Jesus. A bendita graça que todo dia cuida de cada um de nós. Aleluia. É a natureza humana sendo purificada pelo poder do Espírito de Deus. É verdade, Deus. Se alegre, fale com Ele. O lavandeiro está aqui. Então